Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam sobre essa tal de línguas estranhas, esse fenômeno que é visto por alguns religiosos. Muito bem, o fenômeno chamado línguas estranhas deu-se início no dia de Pentecoste, um pouco após a morte do Cristo. Estavam todos reunidos quando viram aqueles homens falando em línguas estranhas, cada um na língua de quem ouvia. Ou seja, não é essas línguas enroladas, esses negócios de rabaxanda, não. Eles estavam falando em línguas estranhas no termo original da palavra, estrangeira. Língua de outro país, língua de outro povo. Um falava na língua romana, outro falava no hebraico, outro falava em várias línguas e cada um entendia na língua da sua própria nação. Esse era o fenômeno. Paulo mesmo próprio diz que ele mesmo era o que mais falava em línguas estranhas. Porém, ele sabia que o útil seria falar na língua que a pessoa entendia e não falar em língua que a pessoa não vai entender. Por isso, o fenômeno chamado língua estranha, sim, é língua estrangeira. E a Bíblia diz que devemos procurar esse dom, sim. Quantos anos eu venho pedindo para os jovens fazerem um curso de inglês, aprenderem a falar inglês, mas quanto mais línguas estrangeiras você souber, melhor, tanto para evangelizar quanto para a sua vida profissional também. Aliás, quem não fala pelo menos 2 línguas hoje é considerado semi-analfabeto. Então, por isso, jovens, buscar esse dom sim de falar em línguas estrangeiras, para que assim, tanto para falar de Deus para qualquer pessoa, quanto para sua vida profissional, vai lhe ser muito útil. Mas, por ignorância, algumas pessoas falam dessas formas, alguns por ignorâncias. Muitos líderes usam essa forma para chamar atenção, para causar impressão, para impressionar as pessoas e enganá-las. São demagogos, utilizam-se da fé ingênua das pessoas para tentar de alguma forma extorquí-la ou mesmo aprisioná-la nos sentimentos. E infelizmente a gente vê pessoas que têm esse mau caráter de ficar usando algo que não existe na Bíblia para impressionar pessoas com segundas intenções e intenções malignas. Mas tem uns que é por ingenuidade mesmo. Olha esse caso aí. Então, usa a pata na baçuca, olha, eu creio. Olha, eu na mão na baçuca, na vida na baçuca. Glória a Deus. Ele irmão com a mão de Jesus à tarde, hoje, irmão. E aí, meu chorava na crenta no meu cupra. Para me para hoje, meu filho. Olha, da tua vida hoje, na baçuca, e aí, meu camão, e aí, minha face, e aí, meu caramô. E é com profunda tristeza que eu digo que muitas pessoas ficam procurando esses artifícios. Às vezes por ignorância, ao falar dessa forma, acham que tem um poder maior de Deus, acham que tem uma unção sobrenatural, quando na verdade não passa de um sentimentalismo. Sim, é sabido que a Bíblia também diz que você acabaria falando certa vez de uma forma com gemidos inexprimíveis, coisas só que os anjos entenderiam. Sim, existe sim, de você estar orando muito, eloquentemente, e de repente você e Deus ali, de repente você está tão entregue à oração que os sons que saem da sua boca não são sons naturais, mas são gemidos inexprimíveis, são palavras balbuciadas, inteligíveis para nós, mas para Deus ele entende até um grunhido, até um gemido ele entende seu sim, até a tua lágrima é uma palavra para Deus. Então sim, existe a possibilidade de você estar orando e tão entregue que está, você acabar falando de formas inexpressíveis. E isso é uma coisa que é apoiado pela Bíblia. Porém, não dessa forma que a gente vê imitando uns aos outros. Se a gente for olhar, um sempre imita o outro. Arabacanta, arabaxúria, arabacanta, arabacai, araraxéia, lamascula e anda, escurianda e show. Ou seja, é um imitando o outro e achando que estão falando coisas que na Bíblia foram chamadas de línguas estranhas, quando na verdade não passa de uma imitação ou às vezes de uma encenação para impressionar pessoas. Eu gostaria muito que a gente orasse e tão entregue que estamos à oração, a gente sim se entregasse de tal forma que gemêssemos, soltássemos gemidos inexprimíveis, mas isso ocorre, deveria ocorrer apenas quando está você e Deus, só, porque a Bíblia diz que só mesmo Ele entenderá os seus gemidos inexprimíveis. Falou em público, alguma coisa já não está legal, alguma coisa já não está correta. E é por isso
que eu peço para que você compreenda que não fuja da simplicidade que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para não cair nas ignorâncias, para não fazer algumas coisas tipo essa que a gente viu. Vamos ver de novo, mais uma vez aí, ó. Faz o capítulo, faz o capítulo 5:10. Da maldade distribuída acabou, tá vendo? Todo mundo aí, muita vez, irmão. Vai brigar pelo diabo, Labaçu. Era o cara, Labaçu, libertava. Quando chegava na igreja, era demônio, na frente, Labaçu. Libertou, de dia, Labaçu, era crente. Era crente, todo dia, Labaçu, no mundo, Labaçu. Ficava com o dedo, Labaçu. O dedo era brincadeira, meu filho, quando era coisa séria, Labaçu, cantarai. Muita vez na mente para lá, pegamos o jogo na baçuca, para aparecer, olha, eu chamo para a igreja na baçuca, olha, para fazer uma falta na. Eu sei que nesse caso é uma ingenuidade. Não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa não tem nenhuma maldade no coração. Não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa não tem nenhum segundos interesses, segundas intenções para prejudicar alguém. Mas ele está mergulhado numa falácia, num falso ensino. E infelizmente fugindo da simplicidade que é servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todas as pessoas que vivem na ignorância, na falta de conhecimento. Porque isso pode apenas causar uma situação vexatória, algo que não acrescenta nada ao reino de Deus e ainda deixa a pessoa numa condição vexatória, enganada, iludida, seguindo por caminhos que não levarão a lugar nenhum. Pelo contrário, podem levar a um sentimentalismo maior, adoecer a alma e levar enganos de achar que tem o poder de Deus dentro de si. Quem somos nós para ter Deus dentro de si? Deus, dessa forma que se diz, eu recebi o poder de Deus. Se tu receber uma casquinha da unha de poder de Deus, tu explode. Deus é o universo e isso é muito importante que você entenda. Siga o Senhor, sirva a Deus com simplicidade de espírito, sendo honesto e buscando entendimento, conhecimento. Então, línguas estranhas, línguas estrangeiras, devem ser buscado esse dom sim, vai favorecer a sua vida profissional e vai ajudar também a ter condição de pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo em qualquer canto. Você só tem a ganhar se aprender a falar línguas estranhas, línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol. Bom dia.